processo de ajuda, do que é o processo de envolvimento com aqueles que necessitam de ajuda. A gente viu conceitos ligados à questão da adoração e a maneira como a incompreensão adequada da adoração leva na mão oposta a um desenho de opressão, de um processo de egocentrismo que se exacerba em opressão. A gente viu princípios ligados ao que de fato é o ato de ajudar e o que de fato é a disposição interna de quem ajuda, e a lição dessa semana continua nessa mesma direção, mostrando a partir da postura de Jesus quais são os princípios de fato que regem esse processo de ajudar, esse processo de olhar para aquele que necessita, com o espírito de ajudá-lo, o espírito correto dessa ajuda, e onde estão as possíveis distorções desses modelos. E é muito interessante observar a forma como essas três últimas lições, as duas anteriores e essa, pontuam muito claramente que é fácil, bastante fácil, você se envolver em processos de ajuda humanitária ou de ajuda a pessoas que necessitam de algo, e isso ser simplesmente o alimentar do seu egoísmo. Ou seja, quanto mais você ajuda, mais egoísta você fica. Quanto mais você ajuda, mais egocêntrico você se torna. Parece paradoxal essas duas situações, mas elas estão intimamente ligadas à questão, em primeiro lugar, de qual é a fonte dessa ajuda, no sentido de qual é a minha entrega a Deus para a partir disso ajudar, e em segundo, o que eu espero como retorno dessa ajuda, o que de alguma forma me alimenta no retorno dessa ajuda. E é essa a parte interessante de observar o fechamento desse pacote com o olhar aqui para Jesus e os necessitados. Então, vamos ao início da lição. A primeira questão que a lição traz é: por que Jesus precisava vir? E aí vocês me permitam sentar, porque minhas costas estão simplesmente me matando hoje. Isso é o que dá você carregar alguns pesos fora da hora. O que significa, ou por que Jesus precisava encarnar? Por que Jesus fez o que fez? A pergunta inicial, introdutória da lição, parte por um olhar nessa direção. O que vocês diriam? Quais são as razões que levam à encarnação de Jesus? Que levam a Jesus vir da forma como veio? Por que ele teria que vir como veio? Porque foi profetizado assim? Ok. Ainda assim, isso só explica o fato secundário. O fato primário é por que precisava ter profecias para ele vir e por que ele veio, de fato. Para nos mostrar na prática o que nós devemos fazer? Pode ser, mas eu continuo achando que isso é secundário. Ele é um exemplo, não tem melhor exemplo do que Cristo. Mas eu continuo achando que isso é secundário. Isso é efeito colateral. Veio para revelar o Pai. Agora a gente começou a chegar a elementos essenciais. Ele veio para revelar a Deus. Quais são as revelações possíveis de Deus que a gente conhece? Natureza, texto e a revelação pessoal. Cada uma dessas consegue abarcar, das duas primeiras, um pedaço de Deus. Mas só uma revelação consegue apresentar Deus por inteiro, Ele mesmo. A primeira razão para a vinda de Jesus tem a ver com apresentar para quem não conheceu Deus e não tinha a possibilidade de conhecê-lo, Deus. Afinal de contas, o que o pecado fez? Separou os dois. O homem para um lado, Deus para o outro. O que Deus faz? Deus volta. Fala, já que você não me conhece mais. E lembra, a essência do pecado começa com o quê? Uma dúvida sobre quem é Deus. Deus está escondendo o jogo. Deus não contou tudo. Deus não está permitindo que você faça algo porque não quer concorrência. A essência do pecado é essa. Da provocação de Satanás é essa. Portanto, isso leva à autossuficiência, a uma decisão de Deus. Quando você cinge com Deus, nunca mais volta. Não tem retorno. O que Deus faz? Provoca o retorno. Então, a razão pela qual Cristo vem, em primeira instância, é um ato de Deus na direção do homem que desistiu dele e não tem retorno possível. Deus tem que começar do zero a revelação de Deus.
E esse começar do zero, a revelação de Deus, passa por Cristo. A presença de Cristo é a revelação plena de Deus. A expectativa de que essa revelação viria gera esperança. A presença de Cristo gera certeza. Ele veio e era quem disse ser. Na carona disso, o que mais implica Jesus vir? Então, Jesus vem para revelar Deus. Jesus vem porque eu não volto para casa sozinho, por livre e espontânea vontade, sem Deus caminhar na minha direção, eu não voltaria para casa. Que mais? O que ele fez no sentido pleno quando veio à Terra? Além de ele viver um período de tempo para revelar Deus, o que no fim da história ele revela de fato? Que estava lá no meio da lição. Onde termina a história de Jesus? Numa cruz. O que ele revela de Deus ao ir para a cruz? Por quem ele morre? Por todos. Que todos? Ele morre por todos. Os que aceitam e os que rejeitam. Ou seja, todos em qualquer tempo e em qualquer condição. Ele morre por todos. Por quem ele ressuscita? Pelos que aceitam. Essa é uma parte interessante do modelo. Tirando o fato de que ele ressuscita por si mesmo. Ele morre por todos. Mas a ressurreição e a vida é para quem aceita. Portanto, a morte de Cristo, a cruz, a vinda de Cristo, a encarnação, me mostra que não há limites para Deus e nem escolha para a misericórdia e nem expectativas no sentido de eu fiz, mas quero isso em troca. Não, eu morri e não quero nada em troca. Percebe? O ato de ligar de novo não pede nada em troca. A vida exige uma escolha, mas a morte não. A morte é universal. Cristo morreu por todos, quando ainda éramos pecadores, desde antes da fundação do mundo. Portanto, não há limites para a misericórdia. Isso começa a denotar alguns princípios básicos do ato de ser misericordioso, ou do ato de ajudar, do ato de auxiliar. Portanto, quem você ajuda? A quem você ajuda? O ato do ir é para todos, em qualquer condição, sem nenhuma expectativa a priori de algo em troca. A única coisa que Cristo esperava com a cruz, tirar da parte forense da cruz, de ter que morrer pelo pecado, pagar o preço do pecado, tirar dessa parte forense. Qual era a coisa que Cristo esperava na cruz? Que o ser humano entendesse o tamanho do amor de Deus e entendesse quem Deus é, para poder livremente escolher voltar para casa. Qual é a essência do ajudar? Qual é a essência do demonstrar o mesmo nível de amor que Cristo demonstrou? Mostrar que Deus está presente no mundo, que a presença de Deus no mundo é para todos, em qualquer condição, em qualquer circunstância, e a única coisa que você espera em troca é que, pela estrutura do amor, essa pessoa tenha a compreensão de quem é Deus e possa livremente escolher aceitar ou não aceitar a vida. Portanto, o objetivo da ajuda é altruísta por inteiro. Deus faz tudo intencionalmente? Sim, mas a intenção de Deus é altruísta por inteiro. A seleção da ajuda é altruísta por inteiro. E não importa qual forma essa ajuda venha. Ela é altruísta por inteiro. Quando você começa a observar isso, aí você começa a entender o que os profetas escreviam de Jesus. Por exemplo, o verso central da lição. Ou a oração de Maria, que abria a lição da semana. Qual era a essência da oração de Maria, tirada a parte de gratidão do filho que nascia? Que a lição trouxe à tona para a gente. Há no centro, no percurso da oração, um olhar que Maria tem para quem Deus olhou. Quem Deus escolheu para ter o filho? Quem era Maria?
quando ela olha, Deus escolheu a rabeira dos sujeitos do planeta, ou seja, alguém no meio da pobreza, à margem do desenho. O que ela olha na sua gratidão? O amor de Deus não tem limitações. De alguém que é nada, ele se lembra para ter o seu filho. Essa é uma coisa interessante, porque quando ela aponta para quem é o filho que vai nascer, essa oração aponta para o perfil desse filho que vai nascer. É alguém que olha o mundo assim, que olha as pessoas desta forma. Se você segue a história dos profetas, o que eles apontavam sobre quem seria Jesus, e aí não importa se você está olhando Jesus rei ou Jesus sofredor, em ambas as descrições, o Jesus que você tem é um Jesus que olha para aquele que está em condição desfavorável. Se eu olho o Messias rei, ele olha o povo que está em condição desfavorável no mundo, porque o mundo todo caminha para o pecado, e o povo de Deus tenta ilustrar Deus de alguma forma num mundo pecador. Esse povo rejeita Deus e Jesus vem assim mesmo entre eles, para eles, mesmo com a descrição de que nestas condições ele seria o Messias sofredor. Ainda assim, aceita vir para morrer pelo seu povo e nas mãos do seu povo. Qual é o limite do amor? De um Messias que vem e nasce de um povo que vai matá-lo. Se fosse qualquer nível de interesse, a última família da terra que ele queria nascer é um judeu. E nada contra os judeus. É no sentido de, ele vem para o seu povo, e é da mão do seu povo que vem a morte que lhe alcança. Qual é o limite do amor de Deus? Qual é a perspectiva do modelo com que Deus ajuda as pessoas? Se você segue a sequência da lição, a lição vai abordar como modelo o que Jesus veio fazer. E aí vem o texto central, o texto de Lucas. O que Jesus vem fazer? Pega lá, esse texto vale a pena ler. O texto de Isaías, o texto de Lucas, tanto faz a versão. Está na lição de Declaração de Missão de Jesus, a lição de segunda-feira. O que está lá no texto de Isaías? Capítulo 61, versos 1 e 2. Qual é a essência da missão? Ou de Lucas, o que preferir dele. Então vamos lá, leia o texto por inteiro, vamos ver todos os aspectos, porque tem várias frases dentro desse texto que vale a pena a gente lembrar. Se vocês não decoraram o texto na semana, vale a pena ler de novo. Porque esse é um texto para a gente decorar, dos muitos bons textos para decorar na Bíblia. Oi? Vamos lá, vamos na íntegra, pega o texto na fonte. Quem daí enxerga o texto, pega o texto na fonte. 61, verso 1 e 2, ou Lucas, tanto faz, os dois textos descrevem a cena. Lucas capítulo 4, né, é o texto? 4, 16 a 21. Qualquer um dos dois que vocês quiserem ler. Vamos ler na íntegra e ver pedaço a pedaço. Para ver o quanto aquelas abordagens das razões pelas quais Cristo veio estão materializadas aí. Segura aí. Então, qual é a essência do porquê Jesus era quem era? Quem está sobre ele? Portanto, qual é a essência que deve guiar qualquer atividade de assistência ou ajuda hoje? O Espírito do Senhor tem que estar sobre mim. Por quê? Se não estiver, quem está fazendo o trabalho? Eu. Por natureza eu sou o quê? Portanto, com que espírito eu estou fazendo o trabalho? Percebe que com a melhor das boas intenções, se não é Deus quem me rege, quem está regendo sou eu e eu sou pecador. Portanto, não importa qual o tamanho da ação. No final da conta, ela tem um quê de egoísmo, que realimenta-se pelo processo. O texto continua.
qual é a boa nova? A boa nova é salvação ou é libertação do sofrimento na terra? É salvação. Como é que começa as bem-aventuranças? Bem-aventurado quem é a primeira delas? Como começa as bem-aventuranças, pessoal? Vou mandar todo mundo de volta para a escola, vocês estão esquecendo textos básicos da Bíblia. Bem-aventurados os pobres ou os humildes, tanto faz o texto. Como é que você começa uma campanha de ministério? Percebe? O primeiro grande sermão, você vai apresentar o marketing institucional da sua missão. Está toda a plateia sentada de desvalidos, perseguidos ou párias do governo romano, necessitados de pão e necessitados de trabalho, sentados à sua frente, você começa o seu ministério dizendo que vou trazer a todos vocês riqueza e prosperidade, vou trazer a todos vocês pão que não acaba mais. Como é que Jesus começa o ministério? Bem-aventurados os pobres de espírito ou os humildes. O que Jesus está dizendo para eles? Minha missão é outra. Eu não vim tirar vocês debaixo do jugo romano. Não vim trazer vocês para a condição de nação perfeita e plena como estava na profecia. Esse tempo já passou depois do cativeiro babilônico. Eu vim e vocês vão continuar na mesma, porém com algo diferente. O coração de vocês vai mudar. E aquilo que importa para vocês vai passar a ser outra coisa. O impacto dessa mensagem é de tal ordem que quando você abre Atos, capítulo 1, 2, 3, 4 e começa a ler, você vai descobrir que o único lugar onde o comunismo funcionou na Terra e o único tempo em que o comunismo funcionou na Terra foi nos primeiros 15 capítulos de Atos. Na verdade, no livro inteiro. Porque o texto diz que eles tinham tudo em comum. A palavra comunismo é isto. Por que o comunismo não dá certo e ali deu? Porque o capítulo começou dizendo: o Espírito de Deus estava sobre mim. E esse mesmo Espírito estava sobre aquelas pessoas que aceitaram este mesmo Cristo, que lhes propôs continuar na mesma. Continuar na mesma não significa viver no sentido da mendicância, porque nunca vi desamparado justo, nem sua descendência, mendigar o pão. Mas significa que ele sabe exatamente de quanto ele precisa para viver e do que ele precisa para viver e aonde está a sua missão. Por isso funcionou. Não funcionaria o comunismo clássico porque não se combinou com os russos como funcionaria. E aí, como sempre tem alguns que são mais iguais do que os outros, o modelo quebrou. Como se quebra em qualquer lugar, porque qualquer coisa feita com aparência de bondade, mas com o mesmo espírito egocêntrico e egoísta do ser humano, resultará sempre em opressão. Lição da semana passada. A falta da adoração e do reconhecimento de Deus leva à opressão indefinidamente. Mas o texto não para aí. Então, a boa nova qual é? Salvação. Ou seja, estamos no mundo, não somos dele. Vivemos no mundo, mas não para ele. Por ele. Ou seja, há um objetivo. Levar a boa nova da salvação. Mas não é só isso. O que mais diz o texto? Portanto, curar quem? Aos que têm doenças ou aos que perderam a esperança? Ou seja, a questão não é a doença, não é ela quem mata. A doença mata o corpo, mas o que mata o sujeito é aquilo que mata por dentro. Você tem doentes curados por dentro e não por fora. E tem pessoas sãs, mortas por dentro. A quem Cristo veio? Curar os quebrantados de coração. Se você seguir as bem-aventuranças, o que você vai encontrar ali? Bem-aventurados os que choram, serão consolados. Ou seja, o desenho do ministério de Cristo estava dado. O sermão da montanha vai traçando esse desenho, que é o cumprimento
desta profecia. O que mais diz aí? Qual é o grande problema do ser humano depois do pecado? O que ele perdeu? O livre arbítrio. Perdeu a liberdade. Mesmo Deus restaurando o livre-arbítrio condicional, no segundo seguinte ao pecado de Eva, mesmo resgatando o livre-arbítrio, no segundo seguinte ao pecado de Adão, esse livre-arbítrio condicional não tira o ser humano do aprisionamento que o pecado causa. E o aprisionamento do pecado que o pecado causa no ser humano leva o ser humano a fazer o mesmo com outros. Portanto, você tem dois tipos de cativos no mundo. Os cativos físicos, ou seja, frutos da opressão humana, e os cativos virtuais, fruto da opressão do pecado. Jesus veio trazer liberdade para ambos. Para os cativos físicos, a liberdade vem quando? Quando se manifestar o dia do Senhor. Para os cativos de coração, a liberdade vem quando? Exatamente no segundo em que ele reconhece o amor de Deus, entende quem é Deus e aceita a vida. Ele pode estar com cadeias, mas vai estar cantando como Paulo, Silas e outros. Ele pode estar numa fogueira, mas vai morrer cantando como vários mártires. Pode estar numa cruz e vai virar para a plateia e dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Quem estava preso na cruz? Cristo ou os romanos sentados dividindo as vestes? A perspectiva de quem está preso, ela muda a partir do momento que você entende que liberdade é esta. E percebe que isso vai gerando uma concepção do que a gente faz como representação de Cristo na Terra a partir desses princípios. E é disso que se trata a compreensão dessas razões iniciais. Que aparentemente, se você olha rápido a lição dessa semana, bem, não só essa, mas as das semanas anteriores, talvez você tenha se perguntado em algum momento da leitura das lições, mas espera lá, o que isso tem a ver com o título geral da lição? Que o objetivo era ajudar os pequeninos. E a lição está percorrendo caminhos teóricos fora desse contexto. Não, não são teóricos. É que a pegadinha está aí disponível. Tem um monte de gente ajudando um monte de gente, mas por motivos torpes. E alimentando um ego nessa ajuda. Batendo no peito, mostrando a mão. Eu ajudei. E esse não é o Espírito. O Espírito é a todos, em todas as circunstâncias, em qualquer condição, em qualquer tempo. A única coisa que a gente espera no retorno é que, por essa ação despojada, alguém perceba o amor de Cristo e lhe dê espaço para modificar o coração. Porque é isso que sara o coração. É isso que cura de fato. É isso que liberta de fato. Conclusão? Portanto, como conclui o desenho? Percebe que o último elemento é físico, a gente passou por um monte de elementos que são todos emocionais. O último é físico. O último pode acontecer aqui ou não. Ele pode ocorrer neste contexto em que estamos ou pode acontecer em outro qualquer. O último desenho interessante, se a gente lê na versão de Lucas o desenho completo, que era o verso da lição, como é que ele traz essa mesma referência? Evangeliza os pobres. Quer dizer que os ricos não precisam de evangelho? Não, o texto não quer dizer isso. Mas os ricos têm uma condição que lhes permite liberdade. Óbvio que a riqueza acaba produzindo os próprios laços desta liberdade. Mas os ricos não têm as preocupações que aprisionam o emocional como aqueles que estão à margem da sociedade têm. Dependendo da pressão que a sociedade exerce sobre determinadas pessoas pelas condições do mundo, a capacidade de escolher se perde, dado o grau de necessidade. Vai visitar um sujeito de rua, ou um sujeito
na zona do crack, ali perto da Sé. A situação em que ele se pôs, ou que a vida lhe pôs, é de tal ordem que o livre-arbítrio já se perdeu, a menos que alguém resgate a condição mínima de dignidade humana para que alguma possibilidade de escolha reacenda na mente. Senão, não tem saída. É o fim. É disso que se trata, essa percepção de evangelizar os pobres. Não se trata da riqueza em si só, mas daquilo que, atrelado a isso, extingue o livre-arbítrio. Os quebrantados de coração vimos, trazer a liberdade aos cativos vimos, dar vista aos cegos é uma abordagem no mínimo interessante. Quando a gente compara as duas formas de dar vista aos cegos, a física e a intelectual. As frases e as parábolas de Jesus durante os seus 3 anos e meio de ministério abriram a mente das pessoas e fizeram compreender o que de fato era a essência do Evangelho. Se vocês lembrarem, tem um sujeito que procura Jesus na madrugada, porque não queria ser visto pelos demais, porque pegava mal um líder judaico, um líder do Sinédrio, está conversando com um rebelde que o Sinédrio condenava. Mas ele entendia as palavras e aquilo provocava o coração, a ponto de ele não conseguir mais suportar aquela inquietude. Para onde ele vai? A Cristo. E aí ele chega para Cristo, diz a que procura, e Jesus só vira para ele na lata e diz uma coisa para ele: você precisa nascer de novo. Em outras palavras, você não entendeu nada. Ou começa do zero, ou está tudo perdido. Qual é a resposta? Como é que é possível eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer outra vez? A essa resposta irônica, Jesus fecha a questão e diz: se você não entende uma coisa tão simples que até criança entende, como é que eu vou te falar das mais complicadas? Vai e resolve as mais simples primeiro, depois a gente conversa sobre as mais complicadas. Veio dar vista aos cegos. Quem foi Nicodemos? Quando passou a ver. Quando desce o corpo da cruz, quem está lá para sepultar? Quem está lá para dar a cara para bater, não só na frente dos sacerdotes, mas na frente de Roma, para dizer: eu quero o corpo. Os 2 mais ricos da plateia, Nicodemos, José de Arimateia. Se você segue a história, o ter tudo em comum dependia de alguém que tinha para dar tudo em comum. Quem foi esse alguém? Se você lê a história de Nicodemos, ele acabou com toda a sua fortuna, sustentando a igreja até o último dos seus dias. Vinham os conversos, que saíam das prisões, saíam das mazelas, e ele os sustentou durante todo o período da igreja. Ele e outros como ele. Dar vista aos cegos também é isso. Não é só pegar um pouco de barro e passar com um cuspe nos olhos de um cego. Não se trata só disso. Que mais? Por liberdade dos oprimidos vimos, e aí anunciar o ano aceitável do Senhor. E há várias aplicações interessantes desse texto, desde a aplicação da própria cruz ou da unção de Jesus no batismo. Há várias situações distintas em que vai se abrindo essa situação, até a última delas, que é quando você chega ao fim da história, e no final da história se abre a perspectiva do reino eterno, onde aí todas as estruturas no sentido físico se resolvem em definitivo, mas não só. Todas as questões internas se transformam em definitivo, e o pecado é alijado por completo. Portanto, quando você olha a cura, uma das coisas fantásticas do processo da cura que Jesus trazia, não só ele, mas os discípulos, mas principalmente Cristo. Por um lado, ela legitimava que ele era Deus, mas por outro, ela mostrava a quem essa cura se direcionava e quem passava por ela. Aqueles que tinham fé e aqueles que necessitavam ter. E ela dividia os fenômenos. Os 10 leprosos são um bom exemplo disso. Ela dividia os fenômenos. Portanto, a ação na direção da ajuda a alguém, ela também tem essa perspectiva de dividir os grupos.
Quando você age com benevolência, você vai produzir 2 tipos de infelizes, entre aspas. O primeiro infeliz é o infeliz dos 9 leprosos. O segundo infeliz é o infeliz de que nunca mais se conforma com esse mundo. Ele é feliz com Deus, mas é infeliz com o mundo. E vai viver o conflito até o último dos seus dias. O outro é infeliz com Deus e feliz com o mundo. E vai viver enganado até o último dos seus dias. Portanto, o agir com a bondade para os outros vai produzir esses 2 tipos de pessoas. As que continuarão sendo egocêntricas e vão querer a dependência do panicircos ou do pão que vem a mim, como vários dos que seguiam Jesus. A multidão ia atrás de Jesus por pão e por glória, e não por fé. Mas na multidão tinham os poucos que iam aceitando a fé. Portanto, agir com bondade vai produzir isso no fenômeno. Desde que você saiba por que está fazendo e faça com a intenção plena de que a pessoa resgate a condição de livre-arbítrio para escolher poder sair de lá, da condição em que está. Por isso é que a gente usa essas expressões de a gente até dá o peixe, mas o importante é ensinar a pescar. Mas há um momento em que se você não der o peixe, ele não tem nem forças para enrolar a linha no anzol ou botar a isca na ponta. Ele precisa de um mínimo de condição para entender, eu consigo pescar. Por isso se ajuda. Você vai olhando esse desenho, aí começa a ficar um pouco mais claro por que a lição está insistindo tanto em bater uma perspectiva diferente do olhar da ajuda. Talvez porque o discurso comum de ajudar não precise mais ser dito. Tem tanta gente dizendo. Tem tanta ONG espalhada no mundo, tem tanta gente fazendo ajuda humanitária. A pergunta é, fazer com o espírito correto, pela motivação correta. Há um texto que parece deslocado do modelo, mas ele é interessante, que é o texto da purificação do templo. Por que esse texto está aí no meio da discussão? Vocês estudaram a lição, vamos lá. Por quê? Ou pelo menos olhar os títulos. Ou pelo menos conhece a historinha. Por que essa discussão da purificação do templo entraria no meio de uma discussão humanitária? De como Jesus ajudava as pessoas, de como Jesus tratou os necessitados. O que ele fez no templo? Expulsou os vendedores, de um jeito bastante amistoso. Bateu nas costas de cada um e falou, olha, não faz mais isso. Poxa. Bem discreto no processo. O que ele fez? Pega um azorrague, um chicote de 3 pontas, com pregos nas pontas ou osso nas pontas. Esse é o azorrague. E sai fazendo o quê? Virando as mesas, empurrando as mesas e dá-lhe chicote nas costas do povo. É isso? Em quem Jesus bateu? Em quem Jesus bateu? Nas mesas. Por que Jesus fez isso? Essa atitude é incompatível com o Jesus que a gente pinta nos quadros? Por que ele faz isso? O que acontecia no templo? O que eram aquelas mesas? Do quê? Comércio de tudo aquilo que tinha a ver com o serviço do templo. O principal serviço, o sacrifício. Que apontava para a morte de Jesus. Que é para quem? Para quem é a morte de Cristo? Para quem é a morte de Cristo? Comecei a lição com isso. Para todos, em qualquer tempo, em qualquer condição. Para quem é a vida de Cristo? Para quem a aceitar. Jesus não obriga ninguém a viver com Ele. Mas a morte, Ele não pergunta para ninguém se quer ou não quer que Ele morra. Ele morre para todos. Mas a vida é para quem quiser. Para quem entender a morte. O que Ele faz no templo? Então vamos lá, eu estou com um pecado e vou ao templo. Porque a última esperança que eu tenho está onde? Na morte de Cristo. Aí eu chego ao templo com tudo que eu tenho, ou seja, nada.
O que eu posso fazer? Se eu cheguei com nada, volto do mesmo jeito que cheguei. Vou continuar pecador. Ou seja, o que aconteceu no templo é que quem mais precisava não tinha acesso. E não há nada mais grotesco para Deus do que ver o ser humano roubar o que Deus deu e vender. É disso que se tratava o que estava acontecendo no templo. Cristo morreu por todos, alguém pegou a foto, pegou o documento da morte, o atestado de óbito, mudou o atestado de óbito e botou dono na foto e no atestado, e passou a dizer para o povo: você quer o atestado? Paga. É isso que era o templo. Pior que isso, é que você fazia isso em duas escalas. Para você comprar a oferta, antes tinha que comprar o quê? Você não podia chegar lá com R$2 e comprar um pardal, uma pomba, não. Um efa de farinha ou qualquer coisa. Você tinha que pegar os R$2, ir lá no cambista do templo e trocar pela moeda do templo. Aí com a moeda do templo você ia lá no comerciante e comprava o que você precisava. Você perdia nas duas pontas. Perdia no câmbio e perdia na compra. Isso era o templo. Era isso que era o templo. Por que Caim não quis ofertar um cordeiro? Lembram? Quem cuidava de ovelhas e quem cuidava de plantações? Abel de ovelhas, ele de plantações. Para ele ofertar um sacrifício, precisava pedir oferta para quem? Mas o orgulho não lhe permitia pedir a oferta para o irmão. Não se tratava de compra, porque para ofertar não se tratava de compra. Ofertar era um ato voluntário de quem tivesse a oferta para fornecer. Se eu preciso ofertar, e você cuida ovelhas, e eu cuido outras coisas, o ofertar, quem deu as ovelhas? Percebe? O desenho era esse. Não tinha que comprar a oferta, tinha que ofertar. Não tinha que vender a oferta, tinha que conceder. A deturpação foi completa no modelo. Quando que a gente vê isso repetido na história? 500 anos depois disso, acontece exatamente a mesma coisa. 1000 anos depois disso, 1200 anos depois disso, se institucionaliza isso a tal ponto que vira comércio pleno de salvação. Quando, pois, virdes a abominação da desolação está no lugar santo, quem lê, entenda. Tirará o sacrifício diário, porá em seu lugar oferta abominável. Esse é o desenho. Aconteceu no templo e aconteceu 1000 e poucos anos à frente. A mesma história. A pergunta é, não aconteceria de novo? Ou não pode acontecer em qualquer lugar? Por que que esse texto está ali? Para a gente perceber de que talvez a gente possa fazer a mesma coisa com outros nomes, talvez não assintosamente, mas faz. Talvez não cobrando tão escancaradamente assim, mas cobrando outras coisas. Cobrando algo em troca, uma atitude em troca, ou esperando algo. Não é assim. Não funciona assim. Não é para ser assim. Porque o amor de Cristo produz duas coisas. Quem aceita Cristo, transforma o coração. E quem tinha o coração duro, o amor endurece mais. Portanto, a gente tem que estar preparado para as duas coisas ocorrerem. Quando você amar as pessoas, vão acontecer duas coisas. Quem é duro pode se converter e se amolecer, ou quem é duro e não aceitar o amor de Deus, vai ficar pior do que estava antes. Porque aí não tem nenhum tipo de acesso mais.
Se você vê a história bíblica, os textos do Velho Testamento ilustram isso. Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque deu a chance dele decidir a favor de Deus. Como ele não decidiu, ficou pior que era antes. Se você vê Nabucodonosor, acontece a mesma coisa. Ele vai até o nível que só sobrou uma coisa, a demonstração para ele de até onde ele iria se continuasse naquele caminho. Como Deus conhecia o coração de Nabucodonosor e sabia que ainda havia bondade nele, o que Deus fez? Foi para o limite. Deixou ele louco por um tempo. E depois recuperou da loucura para ele ter história para olhar para trás, para falar para onde eu fui. E aí acordar e falar, chega, não quero mais essa vida. Eu quero Deus, o Deus de Daniel. Para a vida dele como rei já era tarde demais. Mas para a vida dele como pessoa, foi no tempo certo. É disso que se trata a purificação do templo. É disso que se trata o amor. Dos olhos de Jesus saíam fogo. Mas dos mesmos olhos que saíam fogo, saía serenidade. Por que ninguém atacou Jesus no templo? A gente às vezes não olha a cena por inteiro, a gente olha a cena e fala, entrou um sujeito e foi derrubando as mesas do templo. Só que na estrutura do templo tinha por fora a guarda romana e por dentro a guarda dos sacerdotes, que estava inteira lá. E ninguém se mexeu. Um sujeito expulsa todos e nenhum soldado, nem dentro e nem fora do templo, entrou na cena. Experimenta sair na feira livre, derrubando as mesas da feira. Pode ser a pequenininha de Hortolândia. Só não derruba a banca do pasteleiro japonês lá, coitado do velhinho, deixa ela inteira, mas as outras saem derrubando. Brincadeira. O que vai acontecer em 10 minutos? Se demorar tanto. Em 10 minutos, uma de duas coisas acontece. Ou todos os feirantes estão te pondo amarrado no poste para malhar o Judas, ou chega um carro da viatura e te enquadra. Você tem um sujeito com um monte de comerciantes no templo, a guarda inteira do templo e a guarda romana fora do templo, e ninguém se mexe? Ninguém faz nada? O que viram para não fazer nada? Na realidade, se você ler o texto, a única coisa que viram foi ele. E o que saía dos seus olhos. Foi só o que viram. Foi só o que viram. E foi suficiente para ninguém ousar. É disso que se trata também o amor. A percepção clara de que aquilo que precisa ser feito, tem que ser feito por inteiro. Ajudar não é assistencialismo barato. Ajudar também é dar alguns chacoalhões para sair da condição em que está. Há momento em que você precisa só dar assistência, porque o sujeito já está no fundo do poço. Mas assim que ele botou a cabeça para fora e a respiração voltou, não dá para ficar só na assistência. Tem que provocar a mudança. Porque senão, vira dependência e mesmice. Tem que haver transformação. Se não há transformação, como Paulo, é hora de bater as sandálias e seguir ajudando. É disso que se trata o fenômeno. Para você poder saber quando é hora de fazer um ou outro, ou ambos, é necessário ser guiado pelo Espírito, que é onde começa o verso. O Espírito de Deus estava sobre ele. Se a gente compreende isso, então a gente compreende a missão. Se a gente entende o que isso significa, a gente entende o que precisa fazer. Se a gente entende até onde isso vai, a gente entende o quanto isso é urgente para começar a fazer. E aí sim o título da lição passa a fazer sentido. Os pequeninos. Que, salvo engano, é a lição da semana que vem? Alguém que está com ela aberta aí? Qual é o título da semana que vem? Não é esse? Ok? Portanto, para a gente chegar nisso, tinha que ter entendido essas coisas que estavam nas 3 últimas lições. Se a gente entendeu a lição de casa, se vocês passaram na aula de Direito do Ferro a semana passada, e estão todos vivos depois da aula, e entenderam a de hoje e a anterior, então agora a gente está pronto para começar a fazer. Mas fazer pela motivação correta
do jeito certo, na forma completa. Oxalá Deus nos ajude a isso, para que isso cumpra a missão, para que isso cumpra a obra, e Mateus capítulo 24, verso 13, se cumpra. Não o 14, mas o 13. Porque não haverá o 14 sem o 13. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar no quê? No que estava no verso anterior. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriou. Aquele que perseverar até o fim, neste amor que quase se esfriou, será salvo. Então, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Um é consequência do outro. Não acontecerá o 14, se não acontecer o 13. Poderá acontecer o 14 sem o 13, mas aí terão que clamar as pedras, e não os filhos de Deus. Oxalá isso não aconteça, os filhos acordem, e o evangelho termine. Que Deus nos abençoe, nos dê essa compreensão e prática, é o que eu espero para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo exemplo maravilhoso de Cristo, pelo amor despojado, amor desprovido, amor sem limites, demonstrado na vida e na cruz, mas principalmente pelo amor que abre a possibilidade de que possamos voltar para casa e até que isso aconteça, que possamos demonstrá-lo a outros. Invada o nosso coração, dá-nos a guia do Teu Santo Espírito para que possamos fazê-lo com a compreensão plena e a sabedoria que vem do alto. Abençoa nossas mãos para que possamos ajudar, mas principalmente nos dá a perspectiva e a esperança da Tua breve volta e, se possível, ainda em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Bom sábado para vocês, até sábado que vem.